conversa de hoje é sobre os recursos do futuro, quais eles vão ser muito caros. A gente já falou um pouquinho sobre isso em algum outro tópico, mas a gente não abordou ele de forma completa e como isso pode acarretar para a gente no nosso futuro, desde o que pode ser caro ou pode ser barato, o que vai ser capitalizado ou não. Se a gente pensar em ar, né? Aí tem um artigo de descrição embaixo falando sobre a Índia, que Delhi é a cidade mais poluída do mundo. Tem algumas cidades na Índia que nem soltar rojão, mas os rojões que não são perigosos, claro, né? Mas soltar algum tipo de sinalizador, tá, não pode acontecer porque o ar já está tão poluído e saturado que entra num nível de problema de qualidade do ar, qualquer tipo de fumaça adicional, que fica insuportável, a pessoa não consegue respirar. Imagina você ter que enlatar ar, ou você ter que enlatar numa escala não pequenininha, né, de refrigerante, obviamente, mas você ter que enlatar um ar de tonel gigante, voltar a ter oxigênio. Imagina você ter que, na superfície, ter que ter aqueles potes de oxigênio gigante para respirar, né? Ou você ter problema com coisa básica, terra, né? Porque talvez a gente esteja tirando muito da parte ali, destruindo muito da terra e desertificando a terra. Você tem que a terra ficar um bem tão valioso, tão complicado de se achar com matéria orgânica, né? Que vire tipo aquele filme antigo Waterworld, né? Que literalmente se tinha que vender por gramagem, né? Ali é ouro, né? A terra, porque era tudo tomado por água, né? Os mares tinham elevado, não tinha mais terra utilizável, né? Terra seca, boa. Imagina um mundo desse. O que você acha, Silas? Cara, é bizarro de pensar, né? E você começou a falar aí da condição do nível de poluição dessa cidade, né? E imagina a gente ver aquelas distopias que a gente viu tanto, assim, vários filmes, jogos, né? E chegar no ponto... Hoje o pessoal reclama de usar máscarazinha aí de algodão, tá? Imagina você ter que usar aquelas máscaras mesmo em filme de ficção que o pessoal usava aí nas guerras, né? Para filtrar aqueles gás poluentes mesmo, gás químico, bomba química. Imagina você vai sair na rua, virar a rotina, você tem que pegar aquela fechado de vidro com os dois filtrão saindo aqui para fora. A gente trata como banal, porque você pode ir no mercado comprar de quilo, né? Comprar de caixa fechada. Tudo coisa que amanhã ou depois lá na frente vai virar uma iguaria. Esse é um negócio raríssimo de você conseguir. Qual vai ser o preço de você matar aquela vontade de comer uma acerola, de comer uma amora, uma ameixa, seja lá o que for que se tornar escasso, né? Que a tendência é como à medida que a gente cresce como população, né? O espaço vai ficando limitado, né? E a monocultura, né? A gente fala isso de coisas básicas, né? Como milho e batata, né? E coisas assim que são muito corriqueiras, né? Monocultura também inviabiliza a diversificação de alimentação, né? Antes tinha uma regionalização de certo tipo de alimento, adaptava com a região se desenvolvia de tal forma que conseguia produzir alimentos ou frutas específicas daquele lugar. E aí, fruta, desde grão, etc., a gente tinha as variações, né? Que são as famosas semente crioula, né? Que vai passando de geração em geração, vai tendo mudança climática, ela vai se adaptando e vai virando muito mais daquele lugar do que de outro lugar, né? Mais tropical ou menos, ou de clima temperado, dependendo da semente, ela vai se adaptando, né? Com um transgênico vai acabando com isso, né? Por isso que tem esses bancos de semente por aí, porque tem muito da herança nossa, né? Muito mais de relação com a terra, né? Que a gente tinha com o cultivo, que pode se perder ao longo do tempo. Todo esse número de anos que demorou para se desenvolver, ela foi evoluindo aquele clima, né? E se você romper esses elos que tem, né? Que a gente tem com a terra de desenvolvimento, da gente interagir com a terra e tornar aquilo ali melhor para aquele tipo de terra, para aquele tipo de latitude, né? Fica perigo a gente perder muito disso e depois virar uma coisa muito rara e cara, né? As pessoas não terem mais acesso. Até engraçado a gente olhar, eu pus ali o exemplo, né? Eu e aqui a gente acabou de comprar uma muda de jabuticaba para plantar na rua sem saída, aqui no canto. Um outro cara aqui do prédio, ele plantou uma amora, cara. Não sei se foi junto com a filha dele, né? Filhinha, para ver crescer e tal. E a gente pôs uma hortinha pequenininha ali com coisas básicas, né? Uma muda de manjericão, outra de ora pronobis, babosa, etc. Essas coisas. E agora a gente vai colocar uma jabuticaba. E ano que vem eu quero ver se eu coloco tudo em rua sem saída. Não sei se vou manter isso no futuro também, né? Mas eu vou colocar uma tangerina silvestre para conseguir pegar até uma época do ano que todo mundo possa ter. A gente podia ter essas iniciativas, né? De você ter esses cantinhos, né, esses canteiros, rua sem saída e tal. Você tornar mais público, né? E de acordo com cada região. Imagina você manter essas frutas que podem estar sumindo, você ter uma política pública voltada a isso. Ou senão a gente vai caminhar para um futuro que tudo vai ser muito caro. Desde uma terra bem orgânica, né, com reduto orgânico, com compostagem bem feita, a gente não tem acesso a esse tipo de terra. A gente não consegue mais cultivar.
a gente perder as sementes, perder certas frutas. Ó, a fruta tal é o imaginário do passado. Minha avó comia, mas hoje eu não como porque não encontra mais em lugar nenhum. Para começar a tornar esse produto muito caro e sem acesso à população normal, né? Justamente porque é uma questão muito mais prática você produzir certos alimentos em larga escala. E a gente nem está entrando no mérito de que ar e terra são elementos, né, centrais para a gente, né, para a nossa existência humana. Água, que a gente pode estar poluindo demais e ter que, daqui a um tempo, recorrer a fontes salobras, né, porque a água potável a gente está, muitas vezes, né, poluindo essa água e deixando penetrar na terra, né, com químicos que não podiam ser e acabando com os aquíferos, né, ou poluindo eles. A água pode virar um recurso raríssimo. A gente pode chegar, imagina uma garrafinha de água custando uns R$50, por exemplo, de água mineral, um negócio que é essencial para viver. Eu lembro aí do interior de São Paulo, Socorro, pouca gente sabe, mas tem muitos sítios ali, né, muitos pedacinhos de terra, que tem fonte de água. Imagina um cara desse, num futuro distópico, ou num futuro que a água fique muito cara. Vão começar a saquear a água. Imagina você saquear e entrar numa propriedade. Ou que nem fizeram com o petróleo, né? Que na canetada determinou que o subsolo não pertence ao dono da terra. Muita gente que prevê um futuro mais complicado, né? Já se fala, né? O pessoal está comprando quem pode um pedacinho de terra, está cavando um poço artesiano, está plantando comida. Imagina, beleza, essa pessoa se preparou, teve como se preparar. Mas você chega num ponto onde alguém chega lá e autoritariamente tira aquilo que você construiu num longo esforço da vida para você poder aposentar, ficar tranquilo, sem depender de alguma coisa ou outra, ter um suprimento mínimo de comida e água e ser tomado de você também, pela escassez, né? No movimento do êxodo rural, as pessoas elas produziam a comida delas, mas elas não conseguiam ter um sustento, né, que garantisse o futuro. A gente foi transitando e praticamente toda a nossa população nos próximos anos acho que vai ficar quase 100% dentro do âmbito urbano, né? Não vai ser mais rural. Então, o que acontece? Antes os pobres tinham acesso a mais terra, produziam, mas a grana estava muito mais nos centros urbanos, né? Agora quase todo mundo caminhando para o centro urbano, tá meio que o trabalho, né? Certos tipos de trabalho estão sendo sucateados. Muito mais difícil em alguns contextos urbanos você viver, o custo de vida é muito mais elevado. E hoje quem tem acesso à terra, quem pode, né, ou no geral consegue isso, é quem consegue algum meio de vida que tenha mais valor, né? Que o trabalho dele tenha mais valor, ele consiga voltar para uma região que seja um pouquinho mais de interior para conseguir ter um sítio, para conseguir voltar a ter uma origem de vida que se tinha antigamente, que o pobre tinha, né? Ou a pessoa mais humilde tinha. Então você está meio que revirando. Muitas vezes a vida vertical, como a gente já falou aqui, né, numa pauta ali, que a gente pode colocar aqui em cima, né, sobre a verticalização das cidades, e pode ser muito claro isso e pode levar uma clareza muito grande da verticalização ser renegada a maior parte das vezes para os mais pobres. A vida ser horizontal para os mais ricos, né, quem pode, e quem não pode viver tudo socado em arranha-céus de 100, sei lá, 200 andares, né? No futuro, quem sabe? Gerando esse estilo de vida, né? Junto com o que acontece? Cada vez mais caro o metro quadrado de uma cidade, né? Cada vez mais caro para as pessoas trabalharem perto. Então você vai ficando caro tudo, desde a alimentação, a água, o ar, a terra, a moradia. Tudo vai ficando num nível que está muito fora, até estratosférico, não tá legal. Em países desenvolvidos, se você pegar capital na Austrália, para você comprar um imóvel na Nova Zelândia, você for em Londres, qualquer conhecido aí que você troca ideia, pergunta para ele se é fácil comprar um imóvel num lugar central, que a pessoa tem que trabalhar. Está cada vez mais tendo que ir para pagar um aluguel, né? Isso, pagar aluguel ou tentar comprar pensando em formar família e tal, que antigamente se tinha esse caminho natural, né? A pessoa casava, conseguia financiar um imóvel, ter filho, tal, não sei o quê, então era um caminho natural. A maior parte das pessoas hoje, você pegando aí também o contexto norte-americano, tem uma dívida estudantil que leva a vida inteira. Já não tem um credit score, né, uma nota de crédito, boa o suficiente para conseguir passar desse nível. Então imagina como é que ela vai pensar em comprar uma casa e pensar em formar uma família, ter filho. Se a vida dela já está comprometida com dívida a esse nível. Então você já tem os custos muito elevados subindo e cruza isso com praticamente o crédito existente às pessoas endividadas, né, no mundo desse. Então você não vai ter dinheiro para muitas das coisas, né? Não vai conseguir cruzar os custos para conseguir pelo menos subir um pouquinho, né? Vamos lá, vou me estabelecer num lugar para conseguir um emprego legal, para subir e tal. Não tem mais essa caminhada mais tranquila, né? Para se conseguir ter todos esses recursos. Eu tive o exemplo da menina lá nos Estados Unidos, né? Não só ela, várias pessoas estão comprando trailers, né? Ou se não, o próprio carro vende a casa, ou se não, para de pagar aluguel, sai do aluguel, né? E mora no carro, né? Toma banho no banheiro da academia. E vai cortando a parcela mais custosa da vida, né?
tem alguma coisa que pesa no custo de vida, um plano de saúde, alguma coisa, acabou. A pessoa se vê obrigada a se livrar da fatia mais grossa lá da dívida, que é o aluguel ou hipoteca, e vai morar no carro. Não tem estatística falada que elas são sem teto. Porque, de fato, elas teriam condição. Mas seria aqui, ó, né? As pessoas estariam ali, ó. O custo de vida é muito no Ficaria que nem pescoço. o pessoal fala assim, né, adaptando o termo, né, de um olerite no outro, né? Um dia de pagamento pro outro. Você paga a dívida, zera, você recebe, você paga tudo, você recebe. Então você não tá vivendo ali, né? Você tá sobrevivendo, você tá subsistindo. Não sobra nada para vocês planejar. Você paga a conta e trabalha, paga a conta e trabalha. Tem um artigo, né? Aí que é muito fácil de achar no Google, se alguém quiser dar uma olhada. Fala sobre o número de americanos que vivem, que eles chamam de paycheck in paycheck, né? Que é literalmente olerite. Que as pessoas não têm grana guardada, a maior parte não tem grana guardada, ou tá negativado, ou tem 20 pila, né? Uma coisa assim, desse nível. A classe trabalhadora jovem que não vai ter aposentadoria, né? Exato. E aí, o que acontece? Todo esse contexto, voltando também ao tópico inicial que a gente estava falando, os recursos cada vez mais caros, coisas que eram banais, entendeu? Que eram coisa barata. Então, hoje você conseguir um pedaço de terra, conseguir cultivar um número de frutas ou uma hortaliça, hoje é um relicário de pessoas que têm grana. Se você conseguir montar um negócio desse, além de você conseguir uma autossustentabilidade em relação à alimentação, né? Você consegue tirar da terra ali e gastar muito menos com comida, tendo um pedacinho de terra, um quintal legal e tal. E cada vez menos pessoas podem ter acesso a isso. Os próprios recursos minerais, né, reservas minerais de aparelho que a gente usa no dia a dia, né? Celular, né, por exemplo, smartphone é um por ano que o pessoal compra. Quem compra pouco, né? Quem compra bastante é 2, 3 por ano. E o pessoal não pensa do que eu preciso para fazer um aparelho desse. Né? Você vai o ouro, vai cobre, vai isso, vai aquilo. E a gente estava lendo recente aí que a reserva de ouro no mundo, tudo aponta que esteja acabando, né? O que vai fazer quando acabar? Tem substituto para ela? Imagina ter que abrir mão de um aparelho que nem o smartphone, que realmente facilita muito a vida, né? Quem já viu aí o Futurama, né? E tem vários exemplos aí. Tem um episódio que o Fry, né? Que é o menino principal ali, né? Que vive fazendo as presepadas. Ele vai lá e fica rico, assim, com uma coisa bem despretensiosa. E ele, como ele quer mostrar que ficou famoso na internet, né? Que é o Shut Up and Take My Money, né? Que ele criou aquele termo. Depois que ele ficou rico, né? Ele começou a tentar distribuir o dinheiro, mas quebrou a cara. Porque ele foi lá e gastou acho que $1 milhão, eu sei lá, a moeda da época lá do ano 3000, numa latinha de anchova. E aí ele cuidava como se fosse o filho dele, né? Levava pra tudo quanto ela cuidava. Aí depois ele falou assim, olha, na minha época, no ano 2000, fazia pizza de anchovas, era uma delícia, né? Depois das anchovas serem extintas por uma espécie que comia todas elas, que depois a gente vai descobrir que era o caranguejão. A espécie dele comeu tudo. Aí ele fez a pizza, pôs no meio, o caranguejão mandou tudo pra dentro, velho. Matou. Ele ficou ali desesperado porque ele gastou $1 milhão e o cara comeu as anchovas todas. No futuro, será que é isso, cara? A gente vai pegar umas frutas de quintal. Esse sorvete aqui é de jabuticaba. Tinha minha tataravó comia ela. O último sorvete de jabuticaba da história. Aí alguém vai lá e engole ele inteiro. Vai ficar desesperado, né? Não tem mais jabuticaba no mundo. De amora, né? Sei lá. Vai precisar de criptomoeda para comprar no mercado negro lá no Deep Web. Ai, caralho.